Bom dia, irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações. Amém? Bem, como eu costumo dizer, para dar continuidade aos nossos estudos, que já de antemão começou pela nossa irmã Marilene, neste trimestre nós estaremos tratando a respeito de recomeçar, um recomeço, um novo recomeço. E as nossas lições, elas estão fundamentadas no livro de Neemias e de Esdras. E com certeza, irmãs, vão falar muito de perto aos nossos corações. Então, nos alegremos porque temos a palavra do Senhor para nos instruir, para nos orientar e para que também a gente possa praticar, porque é a revelação do Senhor a nós. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade que tu nos tem dado para ouvir um pouco mais a tua voz através da tua palavra, para que a cada dia, Senhor, os seus ensinamentos possam ficar em nossos corações. Pai, a tua palavra é palavra de salvação, de vida, de esperança. Como é bom, Senhor, nós termos esse tempo que tu tem nos dado para estudarmos um pouco mais da revelação de ti para os nossos corações. Pai, te peço que em nome de Jesus, tu estejas neste momento visitando a cada coração, as nossas irmãs, as suas famílias, e te agradeço, Senhor, porque tu tens cuidado de nós. Pai querido, Deus de infinito amor, que o teu Santo Espírito possa nos conduzir, que seja o teu Santo Espírito a falar por mim, que seja, ó Deus, o teu Santo Espírito a nos ensinar e nos lembrar tudo aquilo que o Senhor tem nos revelado por intermédio da tua palavra. Pai, muito obrigado. Esta é a oração que faço e a faço em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãs, a nossa lição de hoje tem como título Lançando as Bases. E toda essa temporada, ela vai falar a respeito de recomeçar, porque recomeçar é um desafio, não é, irmãs? Então, aqui eu começo assim, numa pergunta, em alguma coisa assim que expresse, este recomeço. Recomeço nos dá a ideia de começar de novo. E às vezes, recomeçar é tão difícil e doloroso. Por outro lado, às vezes o recomeço marca algo bom após tempos difíceis. E aí eu pergunto, eu gosto sempre de perguntar, irmãs? Como será o mundo de uma maneira geral após a pandemia? Depois que tudo isso passar, quais serão as marcas desse tempo? Acho que ninguém, por mais apático ou cético que seja, não se lembrará desse tempo como um tempo de tristezas, dores, prantos, perdas e muitas outras coisas. Bem, mas em meio a todas essas coisas, temos o quê? Esperança. Deus nunca abandonou a sua criação. Deus é Deus de recomeço, pois as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Deus é Deus de oportunidades e nos dá a cada dia. Em todo o tempo, Deus esteve, está e estará conosco. Ele não nos abandona. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel, ou melhor, o povo de Judá, não é? O povo passa 70 anos no exílio e agora é hora de voltar. E Deus os traz de volta, como foi profetizado pelo profeta Jeremias. Então vamos abrir as nossas Bíblias, irmãs? E vamos ver o que o profeta Jeremias, falou a respeito. Jeremias foi o profeta
que viveu no tempo em que o povo foi exilado na Babilônia, não é? E vivendo naquele tempo, ele já profetizou a respeito do quê? Da volta daquele povo que iria para o cativeiro, mas que voltaria, né? Então, conforme eu disse, lá em Jeremias, capítulo 29, nós vamos ver a partir do versículo 10 até o 13, que vai dizer assim: assim diz o Senhor, vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscares de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. E os reunirei de todas as nações pelos quais os enviei e os trarei de volta para a sua terra. Deus é um Deus de recomeço. E ali, não é? Antes de tudo isso acontecer, o profeta Jeremias já profetizou que Deus um dia, né, iria trazer o seu povo de volta para a sua terra. Né? Quando o povo chegou ao cativeiro, havia uma tristeza muito grande em seus corações, né? O povo estava humilhado, longe de sua terra, longe do seu Deus. Pensando, né, ali no seu coração, o Senhor nos abandonou, o Senhor nos trouxe para cá e vai se esquecer de nós. E se esqueceu de nós, nós já estamos aqui, não é? Então, no Salmo 137, do versículo 1 ao versículo 6, nós vamos ver relatado isso, do que aquele povo, foi da tristeza daquele povo estar naquela terra distante. Por quê? Porque naquela terra distante, não é? Mesmo que as pessoas, mesmo, né, que aqueles governadores, aquelas pessoas pedissem para eles, né, cantarem, porque o povo de Deus é um povo alegre, né? Mas eles estavam numa tristeza tão grande que nem cantar eles, né, tinham alegria, porque eles estavam longe de casa. Então, lá no Salmo 137, no versículo 1 até o versículo 6, vai narrar isso. Olha só o que diz, irmãs. Junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos. Nos lembramos de Sião, pusemos de lado nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativos queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor, estando em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita perca a sua habilidade, que a minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se não fizer de Jerusalém minha maior alegria. O povo estava assim, quando eles chegaram ali, né, naquela terra estranha. Mas o que acontece? Né? O tempo foi passando, muitos daqueles que saíram de Jerusalém, né, foram ficando ali naquela terra, morreram, outros nasceram, não é? Nós podemos ver assim que, um exemplo, Daniel, quando foi exilado ali na Babilônia, ele era adolescente, não é? Então ele passou por todos aqueles reinados. A palavra de Deus não fala se ele regressou para Jerusalém. Não. Mas ele poderia ter regressado, porque ele estava vivo naquela época que o povo voltou.
mas muitos ficaram, não é? Estabeleceram suas casas, né? As suas moradias, suas famílias, e as famílias foram crescendo. E na hora do regresso, na hora deles voltarem, muitos resolveram ficar. Mas Deus é aquele que, não é? Que quando a gente tem assim o nosso coração voltado para o Senhor, não é? Quando o propósito do nosso coração é estar com o Senhor, aqueles tinham sempre, né? Aquela esperança que um dia eles poderiam voltar, não é? E foi isso que aconteceu. Eles voltaram daquela terra. Não é? Eles foram ali levados pelo cativeiro, nós sabemos, eles foram ali em estado assim, né, de escravos naquele cativeiro, mas cumprindo o tempo certo do Senhor, o Senhor os traria de volta, né? E Deus é aquele que não recusa o quê? Um recomeço, não é? Então vamos ver a nossa leitura da nossa lição, que se encontra lá em Esdras, capítulo 1, do verso 1 até o 11. Vamos ver o que diz? E diz assim, olha só. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. Despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, em Judá. Quem pertence ao povo de Deus, volte a Jerusalém, em Judá, para construir o templo do Senhor, o Deus de Israel, que habita em Jerusalém. E que seu Deus seja com vocês, estejam com vocês. Onde quer que vocês se encontrem esse remanescente judeu, que seus vizinhos... Desculpem, irmãs. Onde quer que se encontrem esse remanescente judeu, que seus vizinhos ajudem nas despesas, dando-lhes prata e ouro, suplementos e animais, além de ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então, o Senhor despertou o coração dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das tribos de Judá e Benjamim, para que fossem a Jerusalém e reconstruíssem o templo do Senhor. Todos seus vizinhos ajudaram, dando-lhes utensílios de prata e ouro, suplementos e animais. Também lhe deram muitos presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias. O rei Ciro tirou os utensílios que o rei Nabucodonosor, lembra, irmãs? Que quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele levou todo, né, o ouro, toda a prata, tudo do templo do Senhor. Olha só o que Ciro faz. O rei Ciro tirou os utensílios que o rei Nabucodonosor havia levado do templo do Senhor em Jerusalém e colocado no templo dos seus deuses, né? Ciro, rei da Pérsia, deu instruções a Mitredate, seu tesoureiro, para que contasse esses utensílios e entregasse a Sesbazar, líder dos exilados que voltaram para Judá. Esta é a lista, né? Ele vai dar aqui a lista dos objetos que foram devolvidos. Olha só: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 incensários de prata, 30 tigelas de ouro, 410 tigelas de prata, 1000 objetos diversos. A todo havia 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar trouxe tudo isto consigo quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém.
Eu me lembro quando o povo de Deus esteve no Egito escravizado, né? E que quando Deus, né, pela mão ali, Deus, né, com toda a sua mão poderosa ali por intermédio de Moisés, tira o povo dali e aquele povo também não sai de mãos vazias, né? E aqueles utensílios que estavam no templo e que pertenciam ao Senhor voltam de novo para Jerusalém. Agora nós vamos para Esdras, capítulo 3, versículo de 8, que eu anotei aqui, versículo de 8 até o versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor. A construção do templo de Deus começou no 2º mês, no 2º ano depois da chegada a Jerusalém. O grupo de trabalhadores era constituído de todos que haviam regressado do exílio, incluindo Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Jeozadaque, e seus colegas, os sacerdotes, bem como todos os levitas. Os levitas de 20 anos para cima foram encarregados de supervisionar a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus parentes, Cadmiel e seus filhos e os descendentes de Odavias, supervisionaram aqueles que trabalhavam no templo de Deus. Os levitas da família de Enadad os auxiliaram nesta tarefa. Quando os construtores terminaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes puseram suas vestes e tomaram seus lugares para tocar as trombetas. Os levitas, descendentes de Asaf, fizeram soar os símbolos para louvar o Senhor, conforme o rei Davi havia prescrito. Com louvores e ações de graças entoaram este cântico. Ele é bom, e seu amor por Israel dura para sempre. Então todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Muitos sacerdotes dos levitas e outros chefes de famílias mais velhos que tinham visto o primeiro templo choraram alto quando viram os alicerces do novo templo. Outros, porém, muitos outros, gritavam de alegria. Os gritos alegres e o choro se misturavam num barulho tão forte que se podia ouvir de muito longe. Acho, irmãs, que deve ter sido uma alegria assim muito grande. E o porquê desses sacerdotes, essas pessoas mais idosas, delas chorarem, ali quando elas estavam diante, do lançamento ali das bases do templo que seria reconstruído. Por quê? Porque essas pessoas, elas foram para a Babilônia ainda novos e voltaram de lá. Então, essas pessoas, esses sacerdotes, eles conheciam, o templo, aquele templo maravilhoso, aquele templo, eles chegaram a pegar o templo que foi construído por Salomão. E era um templo riquíssimo, cheio de detalhes, era uma maravilha. E quando eles viram que esse novo, que os alicerces que ali foram colocados, e aquele templo não teria aquele esplendor como o templo nos tempos de Salomão, eles choraram. Mas aqueles que não conheciam o templo de Salomão, eles regozijaram-se, Eles regozijaram-se. E se nós formos olhar a palavra do Senhor lá em Ageu, capítulo 2, versículo 9, vai dizer que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Ali já era uma profecia, que Jesus viria. A glória do Senhor viria, E a palavra de Deus diz lá em Esdras, capítulo 3, versículo 13, que o barulho daquela alegria misturada, aquele choro,
se ouvia de muito longe. Eu acho que foi assim, algo assim maravilhoso que aconteceu. Aquelas pessoas estavam voltando para as suas casas. E aqueles que estavam ali, porque quando eles foram para Babilônia, ficaram alguns colonos ali em Jerusalém ainda, né? E aqueles puderam ver, né, o povo regressando, né? Aqueles mais velhos já puderam ver o povo regressando, não é? E ali, né, tendo aquela alegria, aquele esplendor, aquele, não é, aquela manifestação, né, da glória do Senhor. Vemos, né, assim, que cada um desempenhava uma função certa e no lugar certo. Os trabalhadores, os construtores, os levitas, tudo em seus postos, tudo como foi, né, no tempo de Salomão, que o templo foi edificado, e tudo segundo ali, não é, os relatos das escrituras, não é? Eles fizeram tudo direitinho, conforme, né, Deus tinha colocado nos seus corações e conforme Deus tinha colocado nos seus escritos, né? O povo se alegra, o povo fica muito, né, regozijante, né, diante daquele recomeço, não é? Bem, recomeçar, né, conforme eu já disse lá no princípio, recomeçar não é fácil, né? Às vezes, para a gente recomeçar, é complicado, e eu vejo assim que eu tive até pensando que, não são situações que muitas das vezes nos causa tristeza mesmo, não é? Às vezes a gente fica olhando assim, né? Não vai longe, o verão às vezes vem, né? Quem aqui não conhece ou de repente até passou por uma situação assim, o verão vem as chuvas de verão. E aí, às vezes as pessoas moram em alguns lugares e aqueles lugares enchem. Ai, irmãs, não dá tristeza de ver assim a água entrando por dentro das casas, levando os móveis. E ali depois, quando aquela chuva passa, as pessoas vão para lá e uns ajudam os outros e é hora de recomeçar. É hora de recomeçar. E às vezes, né, irmãs, recomeçar não é fácil. Mas o nosso Deus é aquele, não é, que está junto de nós. É aquele, né, que quando a gente tem o nosso coração disposto, ele nos ajuda. Ele manda recurso, não é, irmãos? Então, a alegria daquele povo, né, se misturou, né, ao choro daqueles que viram o primeiro templo, não é? Mas eu acho assim, né, irmãs, que aquela alegria foi algo assim que né, chegou, né, assim, as narinas do Senhor como aroma suave, né? O povo estava muito alegre, não é? Para se recomeçar, muitas das vezes é um desafio e nós vamos ter, né, no meio do caminho obstáculos a serem vencidos. Mas quando temos o nosso Senhor, Ele nos ajuda, não é? E o recomeçar, muitas das vezes pode ser o quê? Uma alegria, com certeza, né? Com a certeza que o Senhor, Ele é aquele que nos ajuda, não é? Para os nossos dias de hoje, irmãs, nós vemos que, conforme eu, né, falei assim a respeito das enchentes, aquelas pessoas teriam que, de repente, reconstruir, recomeçar tudo de novo. E nas nossas, né, no nosso dia a dia, quantas vezes, não é, a gente tem que recomeçar? Eu acho que é todos os dias. Quando a palavra do Senhor diz que as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã, é porque o nosso Deus, Ele nos dá, né, a chance, a oportunidade de recomeçar. Não é? Então, irmãs, que a gente possa, né, rever muitas das vezes posições, muitas das vezes nossas práticas, muitas das vezes as nossas falhas, colocar nas mãos do Senhor. Porque o Senhor, Ele nunca rejeita um recomeço, não é? Então, quando nós temos, não é, aquela alegria no nosso coração de chegar naquela manhã e dizer, Senhor, escreve a minha história desse dia, é dia após dia, irmãs. Escreve a minha história desse dia. Eu quero fazer diferente de ontem.
o Senhor, Ele nos ajuda. E às vezes é uma coisa assim, né? Tão simples, mas Ele nos ajuda em todos os momentos, seja qual for esse momento. Existem pessoas passando um momento, né, de muita dor, de muita tristeza. Pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que ficaram doentes e têm que recomeçar. Pessoas que, né, famílias destruídas e têm que recomeçar. Mas nós cremos que o nosso Deus é aquele que nunca abandonou a sua criação. E as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia. E se nós temos, não é, a confiança que o nosso Deus é conosco, não é? Então é motivo de nós nos alegrarmos. Nós vamos sim, né, ter os nossos corações assim consternados, não é, por aqueles que estão sofrendo, mas nós não podemos perder o quê? A esperança. E a esperança está no nosso Senhor. Tanto é, não é, que quando aquele povo ele volta de Jerusalém, eles cantam. Aí eles cantam, né, aquele hino de louvor que é o Salmo 126, que diz, né? Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro de Babilônia, estávamos como os que sonham voltando de Sião. Então a nossa língua se encheu a nossa boca se encheu de júbilo, a nossa boca se encheu de cântico e a nossa língua de júbilo. Grandes coisas, aqueles povos viram e diziam, grandes coisas fez o Senhor por estes, né? E por isso estamos felizes, né? E por isso estamos contentes. Recomeçar é difícil, mas com o nosso Deus não vai ser tão difícil assim, porque é Ele que nos vai fortalecer para que a gente possa, né, voltar a caminhar aos poucos, voltar a caminhar. O Senhor nos diz, né, que no mundo nós teremos aflições, mas que o quê? Tivéssemos bom ânimo. Ele nos prometeu, temos que tomar posse das promessas do Senhor. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, não é? Um dia Jesus entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu, né? Quando Jesus disse para Zaqueu, desce, eu quero ir para a sua casa, Zaqueu tinha uma vida toda irregular. O Senhor passou por Zaqueu, né, e disse, desce. Ele, com aquele coração todo, né, maravilhado, aquele coração contente, ele foi, a palavra diz que ele recebe Jesus gostosamente. E ele, ali eu entendo que foi um recomeço, não é? Foi um novo começo para Zaqueu. Aquilo tudo que ele fazia, aquilo tudo de errado que ele fez, né, na sua vida, teve ali um recomeço quando ele se encontra com Jesus. E Jesus diz para ele, a salvação hoje entrou nesta casa, não é? Jesus também falou isso para Mateus. Passou por Mateus, estava lá colhendo os impostos, passou por Mateus, disse para Mateus, siga-me. Mateus largou tudo e seguiu o Senhor. E para Pedro? Para Pedro, ele manda um recado. Diga a Pedro também, não é? Pedro tinha negado a Cristo. Pedro, eu creio que estava cabisbaixo, triste, pois a palavra diz que ele tinha chorado amargamente. Então Pedro estava muito triste. Mas Jesus não se esqueceu de Pedro. E quando ele, né, chama os discípulos para se encontrarem com ele, ele diz, chama Pedro também. Aí é um novo começo para Pedro, não é? Irmãs, Deus é Deus de maravilhas. Deus é Deus que reescreve a nossa história, não é? Mais tarde o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 5,17, que vai dizer assim, todas as coisas, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, recomeço. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, recomeço, não é?
Lembre-se, Deus é Deus da história e é Deus de nossas vidas. Ele pode reescrever a nossa história. Amém, irmãs? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa a cada dia falar aos nossos corações e que a nossa alegria esteja depositada no Senhor, pois é Ele que nos fortalece. O mundo, ele, pode nos trazer tristezas, pode nos trazer amarguras, aflições, conforme Jesus não deixou que a gente ficasse enganados, de jeito nenhum. Mas o Senhor é aquele que nos prometeu que estaria e está conosco todos os dias. Deus, não se esqueça, Deus não rejeita um recomeço. Amém, irmãs? Que Deus possa nos abençoar. Até uma outra oportunidade.